Boa tarde. Vamos iniciar a nossa conversa de hoje, retomando um pouco a nossa conversa da semana passada, para chegarmos ao tema específico, que é a uberização do trabalho. Eu vou voltar aqui a esse slide que nós utilizamos na semana passada para a gente poder contextualizar. Aqui é o nosso slide de apresentação da nossa disciplina, o lembrete com relação à restrição de uso desse material, a impossibilidade, ou melhor, a proibição de divulgação desse material ou outro tipo de utilização, e temos aqui o que nós vimos na semana passada, que foram as transformações no mundo do trabalho. Eu deixo aqui para vocês um outro link, tá aqui. Esse vídeo que está aqui indicado é um vídeo diferente daquele que nós assistimos na semana passada. Ele vai falar também do Taylorismo, do Fordismo e do Toyotismo, também de uma forma didática. Esse tem desenhos e quem faz o vídeo, quem desenvolve o vídeo, faz, desenhando aqui os conceitos, ele apresenta para a gente o que nós podemos chamar de mapa mental. Então é interessante, sugiro que vocês assistam para que a gente possa também desenvolver a habilidade de fazer mapas mentais. O que é um mapa mental? É uma forma de resumir visualmente o conteúdo estudado. Então nós podemos fazer desenhos, nós podemos fazer gráficos, nós podemos utilizar palavras ou conceitos, mas de forma que naquela imagem, naquela imagem, ou melhor, naquele suporte gráfico, nós tenhamos um resumo daquilo que nós conseguimos reter, conseguimos aprender e que consideramos como fundamental de um determinado conteúdo. Então, recomendo a vocês a assistirem esse vídeo. Para quem não conhece essa forma de estudos ou para quem deseja desenvolver essa forma de estudos, é também bem interessante. Lembrando que quando nós falamos do Taylorismo, do Fordismo e do Toyotismo, nós estamos falando ainda do século XX, de um momento que alguns autores chamam de segunda revolução industrial. É um momento em que o processo produtivo ele passa por uma organização racional, por uma padronização de procedimentos, por uma uniformidade de procedimentos, de modo a garantir que a produção ela resulte em menos tempo e menos custo. Também falei na semana passada sobre uma contribuição importante do Henry Ford, que é uma contribuição do Fordismo, que é de utilizar a propaganda para impulsionar as vendas do seu produto. Aí nós falamos, no primeiro momento, do consumo em massa, quer dizer, da criação de necessidades sociais, no primeiro momento, incentivando as pessoas a adquirirem um automóvel. A concepção de Henry Ford, que foi propagandeada, era de que todo trabalhador deveria ter seu próprio automóvel, e depois, para que pudesse sustentar a sua indústria, criando a necessidade de atualização, de compra, de consumo de novos produtos. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre um conceito, obsolescência programática, que é um prazo de validade que é estabelecido pelo processo capitalista para que o indivíduo enxergue como é que eu vou dizer, essa superação. Quando nós falamos que alguma coisa está superado, que está antigo, obsoleto, que está obsoleto, ou seja, não atende mais às necessidades que são colocadas. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho aqui um notebook. Esse meu notebook, salvo engano, ele é de 2018. Nós estamos em 2020 e, salvo engano, eu comprei ele em meados de 2018. A cada atualização que eu faço, do sistema operacional, nesse caso do Windows, eu percebo que ele fica mais lento.
Então eu preciso atualizar o sistema operacional para que ele possa continuar funcionando satisfatoriamente, só que essa atualização torna a minha máquina mais lenta porque vai exigir mais dela, né? Vai exigir mais elementos que eu não sei nem dizer o que é, mas e com isso eu vou percebendo que a minha máquina fica obsoleta. Alguns já disseram para mim, um computador de 2 anos ele não serve mais para nada, eu não consigo entender isso, né? Porque, mas em princípio, né? Só que eu percebo aqui na lentidão do processamento das informações, no processamento dos programas que eu preciso utilizar, né? Esse é um exemplo de obsolescência programada, né? São os novos modelos de telefone celular e por aí vai. Então, essa foi uma contribuição importante. Quando eu falo em contribuição, eu estou falando de uma influência importante do Henry Ford num processo produtivo no sentido mais amplo. E o toyotismo, que é um processo que vai, né, entrar na moda, passa a ser amplamente utilizado, uma metodologia a partir dos anos de 1970 do século XX. Né, falei sobre a questão, né, da produção de acordo com a demanda, ou seja, de acordo com o pedido, da não existência de estoques, né, as equipes, nós não temos mais o trabalhador especialista que nós tínhamos, especializado, que nós tínhamos no Taylorismo e no Fordismo, mas nós temos um trabalhador que é o quê? Que é polivalente. Eu já vou chegar num termo que vocês conhecem muito quando a gente fala do curso de vocês, do curso de engenharia. Quem já está na escola há mais tempo ou que esteve na escola, por exemplo, no ano passado, quando o curso passou pelo reconhecimento pelo Ministério da Educação, a partir dos avaliadores que estiveram no campus, vocês vão reconhecer esse termo e vão entender, né? Quer dizer, por que o curso de vocês tem essa característica. E o toyotismo também, né? Quer dizer, ele trabalha, quer dizer, é uma forma de organização que vai abrir as portas para a terceirização dos serviços. Né? Por quê? Porque à medida em que as demandas se apresentam, as equipes são compostas e essas equipes elas são compostas de formas circunstancial, ou seja, naquele momento, né? Então as empresas elas podem contratar e dispensar, claro, né, a mão de obra necessária no caso da contratação ou da dispensa, aquela que não está sendo utilizada ou que não é utilizada, de acordo, né, com a movimentação, de acordo com o fluxo, né, do fluxo comercial, né, do fluxo econômico. Então, essas formas de organização, elas vão surgir no século XX e estão presentes até hoje, né? Porque nós não temos um desenvolvimento evolutivo, mas nós temos os processos de atualização, de incorporação, né? E de articulação dessas 3 formas de organização dos processos de trabalho, essas 3 formas racionais do processo de organização do trabalho. Sobre a precarização, eu sugeri para vocês o documentário, continuo sugerindo Indústria Americana, que aí nós vamos lidar com um conflito cultural entre os trabalhadores norte-americanos e os trabalhadores chineses a partir da compra da fábrica americana por empresários chineses, e o vídeo estou me guardando para quando o carnaval chegar, que fala de uma cidade que está voltada, né, em que os indivíduos estão voltados para a produção de calças jeans, né, com aquele tecido jeans. É uma cidade que está responsável por aproximadamente 80% da produção nacional, entretanto ela tem um PIB, né? Ela tem um produto interno bruto baixo, e aí o vídeo ajuda a gente a entender muito essa questão da precarização. Mas como o nosso tema, né, para que eu possa desenvolver e ajudar vocês a se organizar mentalmente para a atividade, também chamada de prova, que nós faremos a partir da próxima semana, eu deixo um vídeo, que é um outro vídeo também muito curtinho, que fala sobre essa questão da precarização. Então, nesse momento, nesse contexto, que é a partir
quer dizer, que começa com o toyotismo, quer dizer, começa no século passado, a partir dos anos de 1970, e que se consolida nessa viragem, nessa passagem do século XX para o século XXI, a gente tem a questão da precarização do trabalho, ou seja, aquilo que nós entendemos como trabalho, ele vai se tornar algo precário na medida que não é acessível com todas as garantias e direitos para todos os trabalhadores, né? Nós vamos ter várias atividades profissionais, várias atividades, eu não quero dizer profissionais, mas várias atividades econômicas, né? Porque eu vou ter que... Um momento. Pronto. Eu já fiz a edição do vídeo. O microfone caiu, eu recuperei. Então, acho que não tivemos prejuízo no som. Mas veja bem, eu não quero falar da desregulamentação das profissões, mas dos ofícios, das atividades relacionadas ao trabalho. Então, algumas atividades elas deixam de estarem cobertas pela regulamentação, pela legislação. E aí nós temos uma questão da flexibilização, ou seja, é possível... eu não quero dar spoiler, mas eu vou falar. É possível estabelecer contratos de trabalho menos rigorosos. Por exemplo, contratos por tempo limitado, né? Nós podemos, porque veja bem, a partir dos anos 70, quando é criado no Brasil o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, durante muitos anos os trabalhadores, os indivíduos, quando eram contratados, poderiam optar entre se inserir nesse novo regime de trabalho, e aí nesse caso eles poderiam ser demitidos, poderiam ser dispensados do trabalho, e como garantia, como segurança, eles usufruiriam de um depósito, de uma poupança que o empregador faria ao longo do tempo de contratação, né, que é o caso do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou continuaria, né, quem já estava no regime de trabalho, quem já estava inserido no mundo do trabalho, poderia continuar com o regime antigo. E, nesse caso, a dispensa só poderia se dar por um motivo grave, é o famoso, né, dispensa, como é que nós falamos? Por justa causa, né, por uma causa grave, né, inquestionável. Então havia essa estabilidade, que era uma palavra que estava me faltando, essa estabilidade de quem estava inserido nas relações de trabalho, né? Os indivíduos e as indivíduas. Com esse novo regime, essa estabilidade ela é flexibilizada, e aí com a bonificação dessa poupança, né, desse recurso que era depositado para proteger aquela pessoa. Então, nós já tivemos aí um momento de flexibilização. Na viragem do século, foi possível, com alterações nas leis trabalhistas, nós termos contratos por tempo limitado. Então, eram contratos em que os indivíduos tinham o prazo para início e o prazo para interrupção, sem que essa interrupção causasse ônus a quem empregava, né? Por quê? Porque no caso, né, desde o FGTS, quando a pessoa era dispensada, né, o indivíduo era dispensado, ele recebia aquele recurso que estava depositado para a sua segurança e recebia também uma multa, ou seja, uma taxação sobre esse recurso, que era uma compensação financeira pela perda, pela quebra do seu vínculo de trabalho, do seu contrato de trabalho. Preciso dizer também que esse recurso que era depositado pelos empregadores era o recurso utilizado pelo governo federal para financiar, entre outras coisas, a habitação popular, né? Porque o FGTS, o BNH, o Banco Nacional de Habitação,
eles surgem articulados. Então, era uma forma do governo federal encontrar recursos, né, conseguir recursos para financiar a habitação popular das classes trabalhadoras e também para garantir a segurança dos indivíduos que se inseriam a partir dali ou aqueles que já inseridos optavam por esse novo regime. E passamos a ter também, nessa viragem para o século XXI, a subcontratação, que nós conhecemos como terceirização. Então, veja, a subcontratação, ela já existe há muito tempo. Eu não sei se nas cidades de vocês, em Piuí, nas cidades de vocês, usa-se o termo gato. Quem é o gato? O gato é aquele, ou empreiteiro, nós conhecemos bem, né? O empreiteiro na Constituição Civil. O gato é aquele que faz a ligação entre quem precisa de trabalhadores e aquele que precisa do trabalho. Então, é ele que vai lá e diz assim, ok, eu vou trazer para vocês os trabalhadores para atender essa demanda de mão de obra, você paga para mim e eu repasso para eles, ou então você me paga uma comissão, né? Essa figura eu não sei como é que chama aí nas cidades de vocês, mas a gente conhece em vários lugares, na minha cidade, no meu estado, nós falamos de gato, ou empreiteiro, né? Que é uma forma de intermediário. Né? Isso existe há muito tempo. O que ocorre é que essa subcontratação ela passa a ser legalizada, né? Então as empresas elas podem dispensar seus funcionários e contratar funcionários de acordo com a demanda necessária. Então você passa a ter contratos por tempo determinado ou para tarefas específicas, né? E essa contratação ela é menos onerosa para quem contrata do que ter, né, um indivíduo trabalhando em fluxo contínuo, ou melhor, em tempo contínuo, né? Quando nós falamos da precarização, nós estamos falando sobre isso. De um lado, é a desoneração de quem emprega, é a desoneração do capitalismo, e de outro lado é a fragilização de quem trabalha, né? Porque nós temos essa fragilização do que é o trabalho, e aí no próximo tópico, né, a gente vai ter essa diferença entre trabalho e emprego. Então tem uma fragilização, né, do que seja o trabalho. Se a gente lembrar lá da discussão da Hannah Arendt, ela fala do labor, né, que é aquele esforço necessário para a manutenção da vida. Ela fala do trabalho, que é aquela parte criativa, individual, original, né, e subjetiva do indivíduo, e ela fala da vida, né, que é a possibilidade de usufruir de tudo isso, de articular tudo isso, de não estar restrito ao labor. Né? Essa coisa do peso do trabalho, eu não sei se eu falei nessa aula ou se foi em outra aula de sociologia, quando eu falei da teoria de Max Weber, da questão do pecado original, da leitura, né, do primeiro livro da Bíblia, essa ideia do trabalho como um peso, como uma obrigação, como algo que está imposto ao indivíduo e que não pode ser agradável, porque está relacionada justamente àquela maldição, né, recebida aquele castigo recebido pelo primeiro casal. Segundo a Hannah Arendt, isso é o labor, porque o trabalho é essa parte criativa, é quando nós nos colocamos, nós nos apresentamos, né? Nós nos damos, né? Nós estamos representados, contidos naquilo que nós fazemos. Né? Ou o Domênico De Masi, quando ele fala do ócio criativo, que é a necessidade de um momento de ócio, ou seja, de um momento que seria, vamos dizer assim, de não labor ou de não trabalho do pecado original, mas um momento em que o indivíduo pode, né, ele pode repousar, descansar, né, se permitir pensar em outras coisas, né, desenvolver outras atividades para aguçar, estimular a sua criatividade, a criatividade que é devolvida, que volta para o trabalho, não para o labor lá. Mas se a gente pensar também, nós sabemos, né, por que nós temos uma pausa na nossa semana de trabalho. Né? Essa pausa na semana de trabalho é para a reposição da energia, isso não é um bônus. Ah, não, vocês vão trabalhar
6 dias e vão descansar porque vocês merecem. Não, porque se continuar trabalhando continuamente, eu esgoto a minha força de trabalho. Né? Então isso é importante, esse esgotamento da força de trabalho não é algo que eu quero, até porque a partir desse processo de racionalização do trabalho, embora o manual de procedimento seja mais importante do que o indivíduo, né, do que o trabalhador, porque eu estou falando no manual de procedimento, eu estou falando da força de trabalho, nós não podemos desconsiderar o investimento feito no trabalhador para que ele possa ser mais produtivo. É a questão do treinamento, é a questão, né, do desenvolvimento de habilidades, né, do conhecimento do processo de trabalho, independente de ser algo segmentado ou de ser algo contingencial, né? A questão da polivalência. Né? Então, no outro vídeo que eu sugiro aqui para vocês, falando sobre a questão da uberização do trabalho, do que nós estamos falando? É um termo que foi cunhado, né, na sociologia, na economia, tomando como referência um serviço que está baseado num aplicativo, né, que vai utilizar uma linguagem informacional, uma linguagem computacional para ligar o trabalhador à demanda, né, o trabalhador ao serviço que se vai prestar. E com isso, né, analistas sociais, sociólogos, economistas, historiadores, enfim, as pessoas que se colocam, né, profissionalmente para analisar a sociedade, as relações que nós estabelecemos na sociedade, percebe que é o momento em que o vínculo do indivíduo com o trabalho, com aquilo que ele faz e com o resultado do seu trabalho, é o momento em que isso se rompe definitivamente, né? Porque o indivíduo ele vai fazer a prestação de serviço para um algoritmo, ou seja, para um sistema computacional, né? E vai ser remunerado de acordo com o estabelecido circunstancialmente por aqueles algoritmos, né? Por aquela linguagem, né? Não sei se vocês sabem, mas os serviços da Uber ou dos aplicativos de entrega, eles não têm uma tabela fixa, vai depender da demanda, vai depender da procura de quem quer, né, ser servido, para que seja estabelecido o valor, né, o valor que vai ser pago por quem solicita, que somos nós, consumidores, e que vai, né, se reverter também na parcela que é paga para quem desempenha a tarefa. Nesse momento, fica muito clara a separação, a distinção entre trabalho e emprego. Emprego é isso que faz movimentar, que vai garantir o funcionamento, a movimentação da estrutura trabalhista. Né? É necessário que alguém desempenhe esse tipo de tarefa, que exista uma demanda, né, que seja uma novidade, esse tipo de tarefa, para que o sistema capitalista possa continuar operando. Ok? Então, veja só, eu tenho vou dar o exemplo do Magazine Luiza, né? Porque tem se falado muito sobre isso, sobre a priorização dessa empresa no seu serviço de treinamentos, né, de futuros empregados, no seu processo seletivo de trainee, que seleciona exclusivamente, prioriza, agora eu não tenho bem certeza, aliás, exclusivamente para indivíduos negros, homens e mulheres, né? E aí, o Magazine Luiza é uma empresa que cresceu muito nesse período de pandemia por causa do comércio eletrônico. A impossibilidade da abertura das lojas acabou impulsionando essa empresa. Por exemplo, sou consumidora do Magazine Luiza. No passado, se a gente pensar aí na cidade de Piuí, né, nas lojas de móveis, né, vamos pensar na loja de móveis, lá na loja do Ailton, aquela que tem lá na rua Santo Antônio, enfim, o que você tem? Você tem a loja compra os móveis da fábrica, coloca lá de mostruário, tem um estoque e tem uma equipe de entregadores e esses entregadores também são montadores, né? Então a empresa tem lá essa turma.
Nesse processo de organização, de racionalização proposta pelo toyotismo, o que a loja do Ailton faria? Ela teria, no máximo, uma peça de mostruário na loja, e aí as pessoas, quando quisessem adquirir, essas pessoas fariam, né, a compra e a loja encomendaria a fábrica. Então ela não teria estoque. Se ela não tem estoque, ela não precisa de ter tanto espaço. Se ela não tem estoque, ela pode diminuir o número de empregados. Por quê? Porque quando chegar da fábrica, pode ser que a fábrica já entregue na casa do cliente. Então, a loja do Ailton economizaria, por exemplo, com um caminhão, com os custos do seu automóvel, né? Quer dizer, do seu transporte de mercadoria, com o custo daquele que vai carregar esse material. Mas vamos imaginar que a loja do Ailton queira, entre aspas, se modernizar ainda mais e ela deixe de ter uma loja física ou deixe de ter um mostruário físico para tê-lo digital. Então, eu vou lá, eu escolho, eu faço a compra, eles encomendam e a fábrica vai e leva. Mas vamos imaginar que a fábrica não entregue na casa do indivíduo, vai entregar no depósito da loja, quer dizer, a loja do Ailton vai ser reduzida a um depósito. Aí vai lá e entrega no depósito. Bom, aí como, né, vamos dizer, a loja do Ailton está se modernizando, ela deixa de ter funcionários exclusivos para poder fazer o transporte e fazer a montagem. Então, o que eles fazem? Eles vão lá e contratam alguém, né, vão lá contratar o seu neném, por exemplo. Né? Ele tem um caminhão, trabalha por conta própria, ele é autônomo, então contrata, ô seu neném, olha, nós temos aqui 5 entregas para o senhor, então o senhor vai lá e entrega. Aí o seu neném bacana, por quê? Porque ele entrega, ele já monta, e se precisar de ajuda, ele contrata lá o vizinho dele, que vai junto, e ele vai e paga. A loja do Ailton paga, eu, consumidora, paguei pelo transporte, porque o transporte deixa de fazer parte do processo de compra, então eu paguei por esse transporte, e a loja do Ailton ela se torna um balcão, um birô, ou seja, ela torna-se, né, efetivamente uma intermediária entre a empresa, a fábrica e eu, né, e a minha consumidora. Tá? Então, no processo de uberização do trabalho, o que nós estamos falando, que nós passamos a ter plataformas digitais que vão fazer essa intermediação. Então, não se trata mais de uma relação social em que há uma negociação, né, sobre o valor daquilo que é produzido, né, pelo indivíduo que vai se transformar no seu salário ou na sua remuneração, mas passa a ser resultado de uma combinação de fatores, né, de caráter racional, tecnológico, que vai resultar no valor da tarifa. Né? Então, o emprego, nesse caso, é uma nova forma, aí sim, né, a modernização no sentido de uma inovação do processo de produção capitalista para continuar alimentando a sua engrenagem. Então, se o Magazine, vou voltar no Magazine Luiza, se o Magazine Luiza não consegue mais vender presencialmente, ele vai usar o quê? Vai potencializar o comércio eletrônico. Só que no comércio eletrônico eu deixo de ter a loja física, então eu deixo de pagar o aluguel, alguém deixa de receber pelo aluguel, eu deixo de pagar pela água, eu deixo de pagar pela luz, então o município está perdendo, porque vai haver, né, que você diminui o número de contribuintes, eu deixo de contratar alguém para limpar a loja, eu deixo de contratar quem vende os produtos, vendedoras e vendedores, que vão receber um salário de acordo com aquilo que vende, percebe? Então, o Magazine Luiza, quando faz esse incremento, essa potencialização no comércio eletrônico, vão continuar trabalhando aqueles indivíduos extremamente necessários para fazer rodar, né, manter rodando essa engrenagem.
E nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de emprego, nós não estamos mais falando de trabalho, do processo criativo. O trabalho quem faz é quem está lá na loja vendendo, que nos apresenta o produto, né, que tem conhecimento sobre o funcionamento do produto, que nos dá orientação, que nos dá sugestão de acordo com a nossa necessidade. Tá? Então, com essa viragem, né, com esse processo que nós chamamos de uberização, nós temos cada vez mais emprego e cada vez menos trabalho. Né? O que é isso? É uma atualização dos modelos fordistas, né, que é de uma padronização, de uma redução de custo, e do modelo toyotista, né, que é essa... Aí tem um nome... Bom, enfim, me esquece, né? É como se fosse uma extração, é como se fosse, né, retirar o sumo, né, espremer o processo de trabalho para deixar só o bagaço, ou seja, só aquilo que é essencial. Aí tenho aqui algumas imagens, né? Na precarização do trabalho. Vamos ver aqui essa imagem. Fala-se muito sobre empreendedorismo. Eu não vou entrar nessa discussão, eu não vou entrar nessa seara, né? Porque isso exigiria um tempo interessante para a gente entender a origem, né, dessa concepção, né, de empreendedorismo e ter tempo de fazer uma leitura crítica, porque apresentar uma crítica seria algo desonesto com vocês, né? Porque aí vocês não têm contraponto, né? Então seria aquela coisa, ou adere ou concorda, ou discorda e não gosta. Então isso a gente não ganha nada com essa forma de interação, não se trata disso, né? Mas é de conhecer e que nós possamos, né, produzir o nosso senso crítico, sempre é esse o objetivo. Mas aqui nós podemos ver alguma coisa interessante. Então nós temos aqui um senhor, um capitalista, porque nós estamos vendo aqui o dinheiro, né, ele todo emperequetado, na sua carruagem. Observe que não é à toa que nós temos aqui uma figura aqui que sugere a gente, né, ao símbolo do nazismo. E ele está, né, sendo puxado, ou seja, o senhor capitalista, ele está sendo puxado, ele está sendo levado, ele está sendo conduzido por um outro indivíduo que trabalha bastante. Veja aqui, ele trabalha no iFood, no Rappi e na Eats, esse aqui eu acho que é só isso, né? Ou seja, ele está trabalhando muito, 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 e observe, né? Ele está o quê? Ele está puxando, ele está garantindo o deslocamento, o desenvolvimento do capitalismo. E esse sujeito capitalismo ainda diz, vai mais rápido, empreendedor. Né? É aquela coisa da leitura crítica que a gente pode fazer do empreendedorismo, né? Dessa teoria sobre empreendedorismo. Né? Temos uma outra imagem, né, aqui da questão da precarização do trabalho, né? Quem quiser a vaga vai ter que sair daí. Daí da onde? Debaixo do guarda-chuva da carteira profissional, ou seja, da legislação trabalhista que foi criada para proteger os direitos de quem trabalha, porque protege a partir do momento que se regula, né, se cria, né, um conjunto de direitos e de deveres, né, e aí entende-se que a parte mais frágil é a parte de quem é contratado, que é do trabalhador, porque o trabalhador, ele alimenta a estrutura capitalista, mas ele não tem ingerência sobre a velocidade e a direção dessa estrutura, né, ele só vai alimentando, é como se fosse aquele que vai alimentando o forno, né, ele alimenta o forno, mas não tem qualquer ingerência sobre aquilo que é assado e que é consumido. O papel dele é só manter ali a fornalha acesa. Então essa é uma outra ideia, né? Quer dizer, muito se falou, né, no final do século passado, no início do ano, agora recentemente, com a reforma trabalhista, né, que esse conjunto de direitos havia tornado-se um entrave para a criação de novos empregos.
Bom, essa é uma leitura interessante que nós temos que fazer, mas como eu disse, é necessário ter um conhecimento histórico, ou seja, conhecer o contexto em que emerge, em que surge a legislação trabalhista, o desenvolvimento do modo de produção capitalista, para a gente entender essas falas, para a gente entender essas concepções e produzirmos o nosso senso crítico, tá? O que eu estou trazendo aqui, vamos dizer que é algo exagerado no sentido que a minha intenção é causar um impacto em vocês, para que vocês tenham a curiosidade de pensar a respeito, né? Ou então se perceber a partir desse impacto que eu espero causar com essas imagens. E a questão da terceirização, né? O que é aquilo? Né? Aquilo é um novo uniforme do trabalhador, né? Com o processo de terceirização ou com a assunção, né? A absorção, a adesão ao formato, né? A forma de organização da produção prescrita pelo toyotismo, nós passamos a desejar não mais indivíduos especialistas, mas o indivíduo genérico. Aí eu falei, vocês lembram que no curso de vocês de engenharia, nós estamos falando da formação profissional genérica, que quem saia do curso, a engenheira e o engenheiro, sejam capazes de atender a diferentes demandas do mundo do trabalho, né, a aplicar seus conhecimentos técnicos, científicos, tecnológicos, em prol no desenvolvimento da sociedade, né, de acordo com as necessidades específicas. Então, veja, se antes era uma loucura pensar que alguém ia se tornar especialista, e tinha um intelectual, assim, um humorista, um escritor brasileiro, que sem nenhum pudor, né, sem nenhum receio, podemos chamar de intelectual, o Milor Fernandes. Depois procurem aí no Google, Milor Fernandes. Ele dizia o seguinte: especialista é aquele indivíduo que sabe tudo de coisa nenhuma. Né? Porque o principal especialista é aquele que sabe tudo de algo muito específico que ninguém mais sabe. Mas se ele sair do seu posto de trabalho, ele deixar de estar envolvido com aquilo, né, sobre o qual ele sabe, ele não sabe nada de coisa nenhuma, né, porque só serve para aquilo. Então, se já era uma loucura, a demanda, né, por profissionais especialistas, uma demanda muito mais louca é imaginar que alguém seja capaz de saber sobre tudo, né, não é saber tudo sobre tudo, mas alguém que seja capaz de saber sobre tudo, que tenha capacidade de atender a qualquer demanda, né? Então, isso cria, obviamente que isso cria um esforço do indivíduo no processo produtivo, e eu posso dizer um sofrimento, por exemplo, neste novo profissional, nesta nova profissional, né, até que consiga seu emprego. Então, nesse emprego eu tenho que saber sobre isso, no outro emprego eu tenho que saber sobre aquilo, e aí tem toda um incentivo, um discurso, uma movimentação pela reatualização, né, a necessidade de estar sempre em processo de atualização profissional, né, para justamente dar conta dessas demandas que surgem a partir das circunstâncias, né? Ou seja, das contingências, do que está acontecendo no momento e que cria essas possibilidades. Aqui eu tenho a fonte dessas 3 imagens, né? Eu não coloquei aqui. Essa é a número 1, essa é a número 2, essa é a número 3. E eu quero passar para vocês, deixa eu clicar aqui para sair dessa apresentação, vou fechar aqui essa tela. Ok. E aí, para terminar, né, eu já tinha sugerido na semana passada, somente na plataforma da Globo, está disponível no canal da Globo News, então é um acesso restrito somente para quem tem assinatura, mas eu vou deixar indicado aqui esse vídeo, no qual o diretor, nós temos nesse vídeo aqui, nós temos o trailer do documentário, que é um trailer muito legal, recomendo, é muito bacana, só o trailer vale a pena, tá? E temos aqui uma discussão com o diretor desse documentário. Ele vai falar como é que foi o processo de criação, quais são as intenções. E um outro documentário que eu tinha sugerido, um outro material que eu tinha sugerido para vocês, é esse curta aqui, chamado Entregues, né? Tá no link tá aqui? Tá.
vocês estão vendo assim que a internet... ok, ela me ajudou. Esse link eu já tinha deixado para vocês na semana passada. Eu vou parar aqui. Senão depois o YouTube entende que eu estou ferindo os direitos autorais, aí eu tenho que explicar, olha, vai lá e lê, veja o vídeo para vocês perceberem que eu estou indicando para que assistam os vídeos, né? Aqui estou mostrando, tem aqui um canal, enfim, assistam esse vídeo, tem aqui o meu curtir, que eu já tinha curtido, e aqui à esquerda tem outros materiais que também falam sobre o trabalho, né? Nesse conjunto, nessa programação, né, nessa linguagem computacional, quanto mais eu procuro o mesmo tema, mais eles me respondem, né? Eles dizem, ela está mesmo interessada, então aqui à direita eu tenho esse material. Bom, com isso eu encerro a nossa conversa de hoje sobre a uberização. Nós temos uma outra conversa a partir da próxima semana, né, quando nós vamos aqui, deixa eu pegar aqui o calendário da próxima semana, no dia 6, quando nós vamos começar a fazer a nossa avaliação. Chamo de prova, né, porque vai ser uma conversa com indicações para vocês de questões para que vocês possam desenvolver ao longo da semana e serem pontuadas, né, da mesma forma na outra semana do dia 13. Encerro, peço desculpas a vocês hoje pelo atraso no envio desse material. Eu estou espirrando muito, estou com a garganta doendo muito, enfim, ainda não sei ao certo o que eu tenho, estou em isolamento, então peço desculpas por esse atraso e pela falha técnica quando eu derrubei aqui, deixa eu tirar esse calendário aqui, deixa eu sair daqui do calendário, da falha técnica quando eu derrubei o microfone. E havendo dúvidas ou desejando fazer comentários, vocês podem utilizar o chat, o fórum social ou conversar comigo por e-mail. Muito obrigada. Não deixarei atividade para vocês. A recomendação é que vocês leiam o material indicado anteriormente, assistam os vídeos. Eu tenho observado que a visualização dos vídeos ela não corresponde ao número de estudantes que continuam participando das atividades da disciplina. Então, leiam os textos, assistam os vídeos para que vocês tenham melhores condições de desenvolver as atividades da próxima semana. Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima semana. Tchau, tchau.